Tá tudo certo. Tá tudo certo. Boa tarde a todos. É tudo outra pessoa, né? Então é uma alegria estar aqui com vocês. Que Jesus nos abençoe na tarde de hoje, nos inspire. Que o nosso coração possa sair daqui hoje renovado, né? Com as bênçãos do alto. Alguns anos atrás, a Federação Espírita do Estado de Goiás me convidou para fazer a palestra do domingo às 18 horas, que acontece todo domingo às 18 horas lá no auditório da Federação Espírita. E o tema da palestra era Evangelho e Trabalho. Não fui eu que selecionei, eles que propuseram o tema e eu aceitei. Acontece que a palestra era no dia 1º de maio, que é o dia do trabalho. E naquele ano caiu no domingo. E aos domingos, pela manhã, eu faço um trabalho em um determinado lugar, onde eu faço o culto do Evangelho, no domingo de manhã, nesse local. E para iniciar o culto do Evangelho, eu estava usando, na ocasião, como leitura inicial, assim como hoje foi Fonte Viva, eu estava usando o livro Roteiro, de Emmanuel. E naquele dia, não foi aleatório, porque eu fazia a leitura sequencial, todo domingo, o capítulo, não abria ao caso, eu abria na sequência dos capítulos. Naquele dia, o capítulo do livro Roteiro, o título era Evangelho e Trabalho. E eu não conhecia aquele texto, e a minha palestra das 18 horas já estava pronta. E o título era Evangelho e Trabalho. Então, obviamente, quando eu abri, que eu vi que naquele dia era Evangelho e Trabalho, eu comecei a sorrir, né, da coincidência, né? Li o texto e incluí as informações do texto na palestra que eu fiz às 18 horas lá na Federação Espírita do Estado de Goiás. Porque essa ideia do trabalho, ela é muito valorizada por todos nós na sociedade, né? Basta a gente pensar assim, olha, conheço fulano é um rapaz trabalhador. Essa ideia de que fulano é trabalhador é uma ideia positiva, é uma ideia que nós gostamos e admiramos. Fulano é muito trabalhador, né? Nós gostamos tanto dessa ideia que quando os nossos filhos conhecem um namorado, uma namorada, né? Nós queremos que o namorado ou namorada seja uma pessoa trabalhadora, né? Porque o trabalho está associado a algo bom, né? É alguém que, como diz o ditado popular, traz associado a esse ato a dignidade, porque o trabalho dignifica o homem, não é essa o ditado popular, né? Então, o trabalho traz dignidade para a pessoa. Nós gostamos tanto do trabalho, nós valorizamos tanto o trabalho, que nós temos um dia para homenagear o trabalho, que é o dia 1º de maio, né? Que, inclusive, paradoxalmente, nós não trabalhamos. Né? Então, nós homenageamos o trabalho não trabalhando no dia 1º de maio. Né? Então, para a gente ter essa ideia, né, de que o trabalho, socialmente, ele tem uma importância muito grande na nossa sociedade. Sempre foi assim, né? O próprio processo evolutivo do homem foi um processo às custas de trabalho. Desde a formação da agricultura primitiva, a canalização dos rios, o processo da arquitetura, o processo das artes, a própria medicina, o próprio direito, tudo envolve trabalho, né? Mas a pergunta que nós fazemos, né, se o trabalho é que dignifica o homem, né, o trabalho traz dignidade ao homem, e essa frase nos interessa muito hoje, a primeira coisa que nós precisamos responder é o que é trabalho, e depois o que é dignidade. Por que essa palavra trabalho nos conduz a outra palavra que é dignidade? Qual a associação das duas palavras? Qual o significado de um, qual o significado de outro, por que as duas estão atreladas nesse ditado popular? Talvez a primeira definição de trabalho conhecida é
da física. Da física, do segundo grau. Quando nós estamos lá estudando as leis da natureza, né? Nós às vezes nos esquecemos que lá na física o trabalho é considerado uma grandeza. O trabalho é uma grandeza física, assim como a temperatura, assim como a pressão, assim como outras grandezas físicas, o trabalho é uma delas. Se você recordar da época do seu vestibular, você vai ver que caiu uma questão lá na prova dizendo assim, né? Calcule o trabalho de uma força para mover um corpo do ponto A para o ponto B. E esse trabalho na física, ele é mensurável. A gente consegue quantificar esse trabalho. Existe até uma unidade, assim como a da temperatura é o Celsius, assim como a da distância é o metro, existe a unidade que quantifica o trabalho, que é o joule. Tantos joules de trabalho, que é uma quantidade para transportar esse corpo, esse livro desse ponto para cá. Eu gastei quantos joules de trabalho? E o joule é uma unidade de energia, é um gasto energético. Então, lá na física, nós realizamos o trabalho quando nós aplicamos uma força em um corpo e esse corpo sofre deslocamento. Então nós realizamos um trabalho, né? Isso traz implícita a ideia de movimento. Então nós realizamos um trabalho quando nós fazemos um movimento, né? É uma transferência de energia devido à atuação de uma força. Percebe a importância da ação, do movimento? Isso já vem da física, dos princípios do estudo das leis da natureza. Esse é um ponto. Por outro lado, todos nós estamos muito acostumados com a ideia de trabalho que todos nós exercemos no dia a dia como fonte de remuneração. Qual é o seu trabalho? Onde você trabalha? Quantas horas por dia você trabalha? Essa é uma outra ideia e um outro conceito que nós temos de trabalho. Então, ela é uma atividade profissional, de profissão, regular, você repete todos os dias, remunerada. Você recebe recursos financeiros para cumprir aquele papel. E com esses recursos você paga os seus boletos, não é assim que nós falamos? O alimento, as roupas, o aluguel, a gasolina. Se o microfone parou de funcionar, pode pegar o outro, por favor? Deve ter acabado a bateria. Os pequenos luxos, né? Os pequenos mimos que nós nos proporcionamos, todos eles são conquistados com esse trabalho, né? Ainda, nós podemos extrapolar e dizer que o trabalho também tem uma outra definição, já no conceito mais abstrato, no conceito artístico. Poderia ser, por exemplo, um conjunto de atividades, e tudo isso eu tirei do dicionário mesmo, tá? Definição de trabalho do dicionário. Um conjunto de atividades que podem ser produtivas ou criativas. Que produz alguma coisa ou que cria alguma coisa para atingir determinado fim. Então você faz com um propósito, com um objetivo, lá na frente. Então nós pegamos essas três definições de trabalho. A do movimento, gasto energético para fazer um movimento. O trabalho remunerado profissional, com o qual nós nos mantemos na vida física. E o trabalho criativo, produtivo, que pode ou não ser remunerado. Nós temos essas três definições gerais de trabalho. E o que é dignidade? Por que exercer essas três formas de trabalho levam à dignidade? O que é dignidade? Então, lá no dicionário, tanto no Aurélio quanto no Ruais, está descrito assim: dignidade
é uma qualidade moral que infunde respeito. Infunde respeito. É consciência do próprio valor. Também é uma outra definição de dignidade. É honra, autoridade, nobreza. Então, o fato de eu exercer uma atividade profissional que me rende recursos financeiros me dá uma autoridade moral, uma nobreza, confiança em mim mesmo, segurança em quem eu sou. O fato de eu exercer uma atividade produtiva ou criativa também, porque me coloca numa situação de construção de algo útil, algo que sensibiliza, algo que transforma, algo que toca o coração das pessoas. Mas essas são as definições de trabalho que nós encontramos na vida terrena. Mas o grande Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele perguntou isso para os Espíritos. Lembra que o Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, ele discorre sobre as leis morais. Existe um capítulo para várias leis. E essas leis são consideradas leis universais. E quando nós falamos universais, é literalmente universal mesmo. São leis que existem no universo inteiro. A lei de destruição, a lei de liberdade, a lei de adoração, a lei de justiça, amor e caridade e a lei de trabalho. Veja, nós já estamos saindo do campo terreno, estamos extrapolando a importância dessa lei de trabalho para outros orbes e para outros cantos do universo. Tudo trabalha na natureza e no universo. Tudo se move. A própria Terra trabalha diariamente, se deslocando de um ponto A para um ponto B com um gasto energético ao longo da sua trajetória ao redor do Sol. O próprio Sol se movimenta ao redor da galáxia. A própria galáxia se movimenta naquilo que o benfeitor, esqueci o nome, do livro Ação e Reação, o benfeitor que orienta André Luiz, diz a casa de Deus, que é o universo. Ele chama o universo de a casa de Deus. A galáxia se movimenta na casa de Deus. Então tudo trabalha. O mineral que está ali rolando no leito do rio trabalha lentamente na formação do princípio inteligente, que depois nas plantas será trabalhado com o advento dos reflexos, e depois no reino animal será também trabalhado com a sensibilidade amorosa até entrar no reino nominal, que somos nós que trabalhamos para o nosso próprio benefício moral. E Allan Kardec, sabedor disso, ele faz essa pergunta para os espíritos lá na pergunta 675. Ele pergunta assim, né? O que é trabalho? Agora pensa, você é Allan Kardec, né? E você está lá com o Espírito da Verdade, que tem autoridade para responder por Jesus. E aí você pode perguntar qualquer coisa. Aí você pergunta assim, o que é trabalho? Né? Eu tenho certeza que se fôssemos nós perguntávamos assim, Espírito come? Espírito namora? Espírito tem filho? Umas perguntas assim, né? Muito mais mundanas. Mas Allan Kardec não, ele pergunta assim, o que é trabalho? Olha só, o preparo do codificador. Alguém que sabia a importância das perguntas que faria, do legado que deixaria com aquelas respostas. E o que os Espíritos respondem?
comparemos a resposta dos Espíritos com as 3 definições que nós discutimos aqui já no começo das nossas reflexões. O Espírito da Verdade responde assim: trabalho é toda ocupação útil. É tudo aquilo que você faz que é útil. Ele não falou que precisa de movimento, ele não falou que precisa de pagamento, ele não falou que precisa ser uma atividade criativa ou produtiva. Ele só falou o seguinte: trabalho é toda ocupação útil. E aí eu me animei muito quando eu li essa frase, por vários motivos. Na Inglaterra, existe uma enfermeira especializada em cuidados paliativos, que cuida de pessoas que estão com doenças fora de possibilidade terapêutica. Não são pessoas que vão desencarnar daqui uma semana, não é isso. Às vezes demoram anos, mas não tem mais tratamento. A medicina só consegue paliar, que é aliviar. Às vezes demora 15 anos, já está em cuidados paliativos. Não quer dizer que vai desencarnar nas próximas horas, tá? Porque muitas pessoas acham isso, né? Chama os cuidados paliativos, meu Deus do céu, vou desencarnar. Não, não é assim. Às vezes é, mas na boa parte das vezes não é. E nesse livro, ela trabalhou com essa temática durante 40 anos. Ela escreveu um livro cujo título é Os 5 maiores arrependimentos das pessoas no leito de morte. Claro que tem vários, né? Mas ela catalogou os 5 que ela achou mais frequentes na prática dela. E um deles é: eu devia ter trabalhado menos. Porque essas pessoas, chegando na porta estreita, reconheciam que trabalharam muito no aspecto remunerado e, com isso, não usaram o seu tempo para outros tipos de trabalho. Por exemplo, ler bons livros, aprender um instrumento musical, visitar bons museus, extrair da cultura da humanidade aquilo que ela tem de melhor para a sua própria transformação. Não estudaram aspectos filosóficos e espirituais da vida e, principalmente, usaram pouco tempo para conviver com seus familiares amados, porque usavam esse tempo para trabalhar e ganhar retorno financeiro. Então, quando eu li isso, eu pensei: bom, está na hora de eu fazer exatamente isso e começar a trabalhar menos nesse aspecto, para que eu pudesse ter a oportunidade de trabalhar mais no aspecto que Allan Kardec recebe dos espíritos como definição de trabalho: atividades úteis para mim, como espírito mortal, e para aqueles que estivessem ao meu redor. Porque o verdadeiro sentido do trabalho, na verdade, ele é para o outro. Emmanuel tem um texto no livro Mãos Unidas que chama Eles, os Outros, onde ele vai discutir exatamente isso: a importância do outro no trabalho que nós executamos, ou a importância do nosso trabalho para os outros que nos servem. E aí então, a partir disso, eu fiz uma reestruturação na minha escala de trabalho profissional e abri janelas onde antes não existiam. E comecei a ter tempo para fazer coisas que eu sempre tive vontade de fazer e nunca tive condições, por causa do trabalho de múltiplas horas por dia, inclusive tocar violão. Tocar é algo muito avançado, né? Tentar é onde eu me encontro no momento, né?
atividade criativa, útil. Por que é útil? Para você, para o seu espírito. Porque ela desperta em mim a vontade de ser melhor. Ela me sensibiliza para coisas que antes não me sensibilizavam. Ela me emociona. E anteriormente eu não tinha esse tipo de desenvolvimento sentimental em mim. É claro que para os ouvidos alheios é uma tragédia, mas para mim é algo motivador, transformador. Eu exercito a disciplina, porque eu estudo todos os dias violão. Terapêutico também, né? Mas principalmente o que me conforta é a disciplina. É a disciplina do exercício, da repetição diária, do progresso 1% por dia, que é como nós devemos nos colocar na vida como pessoas, no aspecto moral. Hoje eu perdoo 1% a mais do que ontem, 1% a mais do que anteontem, e por aí vai. Então essa definição, ela extrapola essas ideias. E nesse dia que eu estava chegando na Federação Espírita para fazer a palestra às 18 horas, quando eu cheguei na calçada, eu fui subir as escadas e dar a volta no auditório para ali, na minha frente havia uma senhora da idade da dona Cleusa. 27. Por aí. E de mãos dadas com ela, haviam duas moças, segurando-a e apoiando-a pelos braços. E estavam conduzindo ela para o auditório. E aí eu pensei, essa senhora estava com vontade de vir ao centro espírita ouvir uma palestra, mas ela não tinha condições de vir sozinha. Essas duas jovens devem ser filha ou neta e estão conduzindo a mãe ou a avó para a palestra. Elas estão trabalhando, porque isso é uma atividade útil. E aí eu comecei a perceber que tudo é trabalho. Então eu estou aqui agora trabalhando. Essas jovens estavam trabalhando. Quando você ajuda alguém na rua, você está trabalhando. Quando você se dedica a estudar um idioma novo, vou aprender inglês, francês, alemão, é trabalho. Quando você chega em casa do trabalho e tem que arrumar a casa, é trabalho. É uma atividade útil. Quando você vai lavar a sua roupa, é trabalho. Isso traz dignidade. Isso é um movimento. Você gasta energia moral e física. Isso é trabalho. Então essa questão que Allan Kardec traz, ela nos dá a oportunidade de enxergar o trabalho, ou no trabalho, algo muito mais amplo. Quem chega aqui e anota aqui, trabalho. Quem está filmando, isso é trabalho. São todas atividades úteis. Tem alguma utilidade. Você pega um livro para ler, é trabalho. Tudo isso que é útil é trabalho. E aí, eu chego finalmente na ideia de que essa atividade de trabalho, ela serve para aperfeiçoar a nossa inteligência e a nossa moral. Sem trabalho, não há evolução. Isso que as moças fizeram, levando a avó para a palestra, contribuíram imensamente para a construção da moral e da inteligência. É porque a gente tem a ideia fixa de que o trabalho é só aquilo que nós ganhamos dinheiro. Então a gente esquece. Fulano é à toa, não sabe. Às vezes trabalha muito mais que você. Você faz horas de trabalho remunerado mais do que ele. Mas talvez ele faça muito, muito mais coisas úteis do que você. Ele trabalha muito mais do que você. Eu estou dizendo, mas no terra a terra tem valor quantos dólares você tem. Exatamente. É o contrário.
nós nos confundimos, nós damos prioridades e valorizamos outras coisas. Né? Eu me lembro uma vez, né, meu irmão teve uma época que ele queria ser músico. Né? Às vezes, por causa que a gente valoriza as coisas de maneira equivocada. E entrou no elevador um amigo dele, nossa, quantos anos eu não te vejo e tal. O que você faz? Eu sou músico. Não, mas assim, eu digo de trabalho. Não, eu sou músico. Mas você não trabalha? Trabalho, eu sou músico. Para você ver a ideia que nós temos assim, né, de trabalho. Né? Então, se você chegasse a uma pessoa, o que você faz? Eu sou pintor. Não, pinto quadros. Né? Não, de trabalho mesmo. O que você faz? Sou pintor. Quer falar alguma coisa? Eu falo que eu só descanso quando eu estou dormindo. Fora isso, é trabalho. O tempo todo. Né? Estou sempre fazendo alguma coisa. E você acha que está descansando, porque no sono a gente trabalha. Eu já sonhei várias vezes que eu estava trabalhando, enfim, no sonho também. Só um minutinho, eu posso só responder uma mensagem aqui? Eu estou com uma situação pessoal de saúde na família. Aí eu vejo aqui a pessoa que está necessitada mandando 1000 mensagens, eu fico tenso. Enfim, aí eu chego finalmente no texto que eu li no domingo de manhã, do livro Roteiro, que eu acrescentei na minha palestra, que é um texto de Emmanuel muito interessante, que nos dá também essa ideia histórica do trabalho. É o capítulo 17 do livro Roteiro. Emmanuel trabalha essa ideia do trabalho como algo histórico. Ele diz assim, olha, na época do Império Romano, antes de Jesus, essa ideia de trabalho era uma ideia nova, não existia. O trabalho era sinônimo de vergonha. Ninguém trabalhava. No trabalho braçal mesmo, ninguém trabalhava. Só trabalhava escravo. Quem não era escravo não trabalhava, do ponto de vista material. Então essa ideia de trabalho era desonra. Os nobres, os patrícios, eles caçavam, andavam pelas ruas, mas não tinha essa ideia de que nós temos hoje, de que o trabalho é algo valorizado socialmente. Eu quero um namorado que trabalhe, eu quero uma esposa que trabalhe, eu quero que meu filho seja trabalhador. Não tinha essa ideia, era vergonhoso trabalhar. Então veja como no conceito social histórico muda completamente. Estranho era trabalhar naquela época. Né? Hoje a gente olha para isso e fala assim, nossa, mas como, né? É porque a sociedade era outra, você tem que se transportar para aquela época, se colocar naquela condição social para você entender isso, senão a gente não entende. Assim como muitas outras coisas na evolução social, eram completamente diferentes. Né? Por exemplo, a gente fica vendo aqui na televisão os conflitos entre judeus e árabes lá no Oriente Médio. Nós não temos a menor ideia do que é aquilo, do ponto de vista social. A gente nunca morou lá, você nunca foi judeu, nunca foi árabe. Só você estando lá inserido naquela sociedade, você vai entender. A gente olha aqui, a gente ainda não entende por que tanta violência, por que tanta perseguição. A gente não entende mesmo, né? A palavra é essa, não entende mais não. Não entende. Só você estando lá, vivendo aquilo, né? Para você entender. Por isso que os Espíritos fazem assim, ó, você é judeu, desencarnou, agora você vai encarnar árabe, aí você abre, desencarnou judeu, porque você vai ver os dois lados. Né? Você vai ver os dois lados e você acaba se sensibilizando de uma forma ou de outra. Né? Então a reencarnação é útil, né? É uma forma de trabalho. Né? Por causa disso. Então Emmanuel elabora essa ideia. Era uma vergonha. Mas, depois de Jesus, tudo mudou em relação ao trabalho. Né? Jesus, com a sua vinda, fez surgir uma nova época na humanidade. Né? Ele inaugura o ministério
da ação e do movimento. Ó, movimento. Gasto energético para você sair de um ponto e ir ao outro. Que ponto? A inércia, a preguiça, o marasmo, a estagnação social, a estagnação intelectual, a estagnação moral. Ir para outro ponto, melhor, evoluído. Como? Trabalhando. Que tipo de trabalho? Todos. Um trabalho braçal, um trabalho moral, um trabalho útil, ajudando os outros. Foi isso que ele ensinou. Uma pessoa que absorveu essa ideia muito bem foi Paulo, o apóstolo. Quem leu o livro Paulo e Estevão vai ver que depois que ele muda o nome para Paulo e começa a viajar trabalhando pela palavra, espalhando o evangelho, isso era um trabalho. A primeira coisa que ele fazia quando ele chegava em uma cidade, o que era? Procurar um emprego, lutear, antes de começar a pregar. Por que ele fazia isso? Porque com aquele recurso financeiro escasso que ele ganhava, ele conseguia se manter sob o aspecto de alimentação e hospedagem, e isso dava a ele dignidade, autoridade e liberdade. Ele não devia nada a ninguém. Ele tinha liberdade, autonomia para falar o que ele quisesse, porque ninguém pagava os boletos dele. Ele entendeu a importância desse trabalho remunerado na construção do conceito de liberdade e de dignidade, mas também entendeu que aquelas viagens que ele fazia para divulgar o Evangelho eram o maior trabalho, não remunerado, era uma atividade útil, que sem ela, o cristianismo poderia ter morrido na sua nascença. Era um trabalho do Cristo, para o Cristo, com o Cristo. Veja a importância dessa ideia de trabalho depois de Jesus. E é por isso que Emmanuel vai dizer que o trabalho é bênção divina, é força libertadora, nos auxilia a superar o comodismo para servir e ajudar. Servir e ajudar. Então, para não me estender mais, eu vou encerrar com uma frase de André Luiz, do livro Agenda Cristã, que muitos de vocês já conhecem, mas talvez tenham esquecido. Que ele diz assim: quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então a nossa ideia é que nós possamos trabalhar todos os minutos, seja para o nosso sustento material, mas também para sairmos da inércia do comodismo moral e intelectual, através de outras atividades úteis, mas que não são remuneradas. E que Jesus nos inspire nessa jornada. Obrigado pela atenção de vocês.